Esses pontos brancos são insetos. E há uma boa chance de você já tê-los ingerido antes. Criados em cactos, são chamados de cochonilhas, e o ácido em seus corpos produz um corante vermelho vibrante. Esse corante é usado em diversos produtos, desde iogurte de morango até M&M's e batons. Povos indígenas de toda a América Latina comercializaram esse corante por milhares de anos. No século XVII, ele era a segunda exportação mais valiosa do México, atrás apenas da prata. A cochonilha pode ser encontrada nas paredes de sítios arqueológicos, em pinturas inestimáveis e nas vestes de reis. Corantes sintéticos e a pressão de ativistas pelos direitos dos animais levaram algumas fazendas mexicanas a abandonar completamente a produção. E o cultivo de cochonilhas vem desaparecendo. É uma pena, porque é o corante vermelho mais poderoso e brilhante que existe. Esta será a última vez que Inês Carmona de Gante criará cochonilhas em sua terra. Fizemos tudo o que podemos. Outras, como Catalina Yolanda Lopes, dizem que farão tudo o que puderem para manter a produção. Valorizávamos a cochonila como um tesouro deixado por nossos antepassados e que precisávamos fazer sobreviver. Mas Catalina não sabe por quanto tempo sua família conseguirá manter viva essa antiga tradição. As cochonilhas são pequenos parasitas que vivem em cactos. Bem, como uma pinça, mas ele não a tem agora. E a substância que se torna o poderoso corante vermelho representa quase um quarto do peso delas. Mas não é sangue. É, na verdade, um composto natural chamado ácido carmínico, que funciona como repelente contra predadores como formigas. As cochonilhas se alimentam de cactos de pera espinhosa ou nopales, como são chamadas no México. Eles têm toda a umidade e nutrientes que os insetos precisam. Outras plantas não as alimentam. A avó de Catalina lhe ensinou a criar cochonilhas quando ela tinha apenas 4 anos. Hoje ela é uma das últimas produtoras de cochonilha em todo o México, administrando uma fazenda em Oaxaca. Tudo começa em seu campo de jovens nopales. Esses cactos jovens são cortes de cactos mais velhos. De um nopal, podemos tirar segmentos e multiplicá-los. De cada base, ele desenvolve 2, como se fossem coelhinhos. Os agricultores precisam usar luvas para se proteger contra os espinhos do cacto ao cortar as folhas. Há espinhos de 3 milímetros que se cravam na pele e são muito dolorosos. Às vezes eles entram no meu corpo. E como não consigo tirá-los, acabam ficando lá. Agora já pareço um nopal. Em seguida, Catalina lava os cactos com água e sabão. Só então ela pode colocar as cochonilhas nas folhas do cacto. Estamos aninhando a cochonila mãe. Colocamos nos ninhos de palma. Eles parecem armadilhas para dedos, mas são, na verdade, pequenas casas para os insetos. Catalina diz que ninguém mais os fabrica, então ela precisa ter cuidado para não quebrá-los. Em cerca de 12 ou 10 horas, as cochonilas bebês aparecerão, caminhando pelos buracos das palmas. E uma vez que elas se espalham pela folha do cacto, Catalina prende um fio e pendura. Agora as cochonilhas podem começar a se alimentar. Chamamos este lugar de nopaloteca. Em vez de livros, temos cactos de pera espinhosa. Aqui está protegida do vento, da chuva, do frio, do calor. E este suporte eu inventei há mais de 50 anos. Catalina constantemente verifica se há predadores na nopaloteca. Predadores como esse verme têxtil. Ele come a cochonila quando está no estado larval. Cada ponto branco que você vê aqui é uma cochonilha.
Ela tem um pó ao redor dela como se fosse talco ou farinha. O pó branco atua como uma cola para ajudar os insetos a grudarem na folha do cacto, além de protegê-los do sol. As cochonilhas introduzem suas sondas na pele do cacto e sugam a água e os nutrientes. E seu corpinho começa a funcionar como um laboratório, transformando os açúcares em ácido carmínico. Apenas as cochonilhas fêmeas produzem carmim. Os machos são pequenos, têm asas e voam para longe. Mas não chame essas pequenas criaturas de baratas ou besouros. As baratas têm carapaças, têm 2 antenas e são muito feias. E essas são tão bonitas. No estado vizinho de Puebla, quase todos os campos de nopal de Carmona desaparecerão. Ela planeja substituí-los por milho e salvar apenas alguns cactos para criar cochonilhas como um hobby. Ela sai para capinar seus campos e remover qualquer predador. As aranhas. Os bichos. Ela procura os cactos perfeitos para trazer de volta as suas famintas cochonilhas na estufa. Pode ser pequeno, pode ser torto, deformado, mas precisa ser grosso para ter alimento. Os cuidadores das cochonilhas precisam constantemente mover os filhotes para novas folhas de nopal. E depois de 3 a 4 meses, os insetos fêmeas estão prontos para a colheita. Carmona usa uma peneira para separar os insetos de seus trajes, o pó e a seda que produzem. E resta apenas a cochonilha. À medida que as cochonilhas mortas secam, seus corpos macios se solidificam. Carmona as vende inteiras. Essa linha, de cá até lá, rende 3 quilos de cochonilha úmida e sobra 1 quilo de cochonilha seca. Catalina e sua filha, Cláudia Juárez Lopes, usam uma pedra de moer tradicional para moê-las até obter um vermelho brilhante. É melhor fazer isso à mão, porque acreditamos que é melhor. A moagem é mais lenta e a cor se concentra mais. É um trabalho muito cansativo. São necessários 70 mil insetos para produzir apenas 450 gramas de corante. O pó precisa ser mergulhado em uma solução de álcool e filtrado para remover as partes do inseto. Catalina vende 1 quilo de sua cochonilha seca por cerca de $150. Não é muito. Com todo o trabalho que dá, deveria custar cerca de 10 mil pesos por quilo. Grandes marcas de alimentos usam ácido carmínico em tudo. Desde iogurtes de morango Yoplait e Airhead, até Nerds e M&M's no Reino Unido. Mas os clientes nunca sentirão seu gosto. Não muda o sabor. A cochonilha só dá a cor. Ela aparece no rótulo nutricional como Carmim Vermelho Natural 4, Crimson Lake ou E120 na União Europeia. O carmim também é frequentemente usado na indústria de cosméticos. E esse uso não é nada novo. A cochonilha existe no México há milhares de anos. Era usada em batons, tecidos, adornos reais e arte mural, como a dos murais das pirâmides de Monte Albán. Depois que Hernán Cortés conquistou os astecas, ele levou a cochonilha para a Europa e ela rapidamente substituiu os corantes europeus porque fixava melhor na lã e na seda, durava mais e criava um vermelho mais vibrante. Cerca de 15 vezes mais potente do que qualquer coisa vista antes. Ela passou a simbolizar poder, aparecendo nas maiores expressões da moda. A Igreja Católica usava nos trajes vermelhos dos cardeais e o exército britânico em seus casacos vermelhos. Logo, artistas como Van Gogh, Renoir e Rembrandt estavam pintando com cochonilhas em suas obras-primas. No século XIX, mulheres nos Estados Unidos começaram a usá-la para colorir alimentos, de bolos a doces a geleias e repolho vermelho em conserva. Mas então, em 1856, corantes sintéticos foram inventados. Primeiro o lilás, feito de subprodutos do carvão. E depois, em 1878, o vermelho número 2, feito de petróleo. Era muito difícil competir porque os sintéticos tinham preços mais baixos, maior volume e qualidades semelhantes. Esses sintéticos quase acabaram com a produção de cochonilha no México. Então, em 1976, a FDA proibiu o vermelho número 2 por suspeita de que poderia causar câncer. E assim começou um renovado interesse por corantes naturais. Mas, naquele ponto,
quase não havia mais produtores de cochonilha no país. A família de Catalina era uma das 3 que ainda trabalhavam com os insetos. Por isso, ela tornou sua missão de vida preservar esse inseto e ensinar outras pessoas sobre a cochonilha. Ela começou a vender o corante para artesãos locais e chefes e transformou sua fazenda em um museu para ministrar oficinas sobre os insetos. Por amor aos insetos. Acho que nosso coração está com os insetos, nossa vida está com os insetos. Mas grande parte do trabalho de Catalina foi revertido nas últimas 2 décadas. Marcas como Licor Campari e Starbucks pararam de usar carmim devido à pressão de clientes vegetarianos. A pandemia foi outro golpe. As encomendas pararam completamente para a Carmona. E foi então que ela decidiu parar a produção de cochonilha. Veio a pandemia e tudo acabou. No ano passado, ela produziu 400 quilos do inseto. Esse ano, espera produzir apenas 50 quilos. Em 2 meses, o espaço desaparecerá. Ela transformou toda a estufa em uma plantação de tomates. Preciso de algo que me gere dinheiro. Será que os produtores mexicanos podem salvar sua cochonilha? A resposta pode estar no Peru. O governo começou a investir no cultivo de cochonilhas na década de 1990 para ajudar a impulsionar o emprego em áreas rurais do país. Hoje, o Peru domina mais de 80% do mercado. Marcas de licores baseadas nos Estados Unidos começaram a usá-la novamente em substituição aos corantes sintéticos. Ela foi até inspiração para a cor do ano da Pantone. E há uma demanda crescente em todo o mundo. Mas o Peru tem algumas vantagens. O país produz um tipo selvagem de cochonilha que cresce ao ar livre sem muita intervenção dos agricultores, sendo mais barata. Enquanto isso, a cochonilha domesticada do México tem mais ácido carmínico, mas precisa ser cultivada em ambientes fechados para protegê-la de parasitas. Para atender a pedidos em grande escala de compradores internacionais, agricultores como Catalina teriam que construir mais estufas e contratar mais mão de obra. Mas isso é muito caro. Catalina teve que recusar 2 cartas de interesse de compradores ingleses porque simplesmente não conseguia produzir a quantidade de corante necessária. Especialistas dizem que investimentos do governo mexicano poderiam ajudar. Fornecer, basicamente, um capital inicial às mulheres camponesas de Oaxaca. Enquanto isso, Catalina espera continuar educando cada visitante que passa por sua fazenda. Acho que há uma oportunidade para que essa cultura renasça. Assim como ela ensinou sua filha Cláudia, que ganhou prêmios por seu trabalho com o inseto. Sem o apoio dos filhos, talvez esse trabalho que a minha mãe vem desenvolvendo já tivesse se perdido. Mas até que investimentos ou clientes surjam, algumas cochonilhas serão perdidas. E Catalina estará aqui, cuidando de seus cactos, coelhinhos e pequenos insetos. E manter viva essa espécie, que acreditamos ser um legado cultural do México antigo.